A partir do dicionário de religiões, crenças e ocultismo da editora Vida, vamos apresentar aqui as regras de fé da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. 1. Cremos que Deus, o Pai Eterno, e seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo. 2. Cremos que os homens serão punidos pelos seus próprios pecados e não pela transgressão de Adão. 3. Cremos que por meio do sacrifício expiatório de Cristo, toda a humanidade pode ser salva pela obediência às leis e ordenanças do Evangelho. 4. Cremos que os primeiros princípios e ordenanças do Evangelho são, primeiro, fé no Senhor Jesus Cristo; segundo, arrependimento; terceiro, batismo por imersão para a remissão dos pecados; quarto, imposição das mãos do dom do Espírito Santo. 5. Cremos que o homem deve ser chamado por Deus pela profecia e pela imposição das mãos, para quem imposição das mãos por quem possua autoridade para pregar o Evangelho e administrar suas ordenanças. 6. Cremos na mesma organização existente na igreja primitiva, isto é, apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas, etc. 7. Cremos no dom de línguas, profecia, revelação, visões, cura, interpretação das línguas, etc. 8. Cremos ser a Bíblia, a palavra de Deus, o quanto seja correta e sua tradução. Cremos ser também o livro dos Mórmons, a palavra de Deus. 8. Cremos em tudo que Deus tem revelado, em tudo que Ele revela agora, e cremos que Ele ainda revelará muitas grandes e importantes coisas pertencentes ao reino de Deus. 10. Cremos na coligação literal de Israel e na restauração das 10 tribos, que Sião será construída neste continente, ou seja, continente americano. Cristo reinará pessoalmente sobre a terra, a qual será renovada e receberá sua glória paradisíaca. 11. Pretendemos o privilégio de adorar a Deus Todo-Poderoso de acordo com os ditames da nossa consciência, e concedemos a todos os homens o mesmo privilégio, deixando-os adorar como, onde ou o que quiserem. 12. Cremos na submissão aos reis, presidentes, governadores e magistrados, na obediência, honra e manutenção da lei. 13. Cremos em ser honestos, verdadeiros, castos, benevolentes, virtuosos, em fazer o bem, e a todos os homens na realidade. Podemos dizer que seguimos a admoestação de Paulo. Cremos em todas as coisas e confiamos em todas as coisas, temos suportado muitas coisas e confiamos na capacidade de tudo suportar. Se houver qualquer coisa virtuosa, amável ou louvável, nós procuraremos. Então a gente observa que no seu credo eles defendem que, juntamente com a Bíblia, o livro dos Mórmons também seria a palavra de Deus. E aí algumas coisas a gente pode observar, né, em relação à questão de doutrina. A gente tem alguns pensamentos aqui. O que nós temos, de acordo com o desmembramento sistemático dos principais temas doutrinários: Deus. No mormonismo, Deus manifesta-se como Pai, como Jesus Cristo, seu Filho, e como Espírito Santo. O livro de Mórmons descreve Deus como apenas um, revelado no Pai, no Filho e no Espírito Santo, como uma demonstração da perfeita unidade, de acordo com o livro dos Mórmons, Alma 1144. Algumas das primeiras declarações de Smith, entretanto,
lança um grau de ambivalência sobre passagens mais claras, como esta referida acima. Por exemplo, Smith pregou um sermão em 1844 com o título A Divindade Cristã, Divindades Plurais, no qual disse: pregarei sobre a pluralidade dos deuses. Eu sempre declarei que Deus é um personagem distinto, que Jesus Cristo é um personagem separado e distinto de Deus, o Pai, e que o Espírito Santo é outro personagem distinto e é Espírito. Muitos homens dizem que há um Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São apenas um Deus. Que Deus estranho, digo eu, 3 em 1 e 1 em 3. Então, de acordo com a concepção do mormonismo, Deus ele se manifesta no Pai, no Filho e no Espírito Santo. No caso de Mormons, no caso do Smith, nesse sermão de 1844, já ele compreende que pode ter, exatamente 3 pessoas. E aí o Pai e o Filho possuem corpos. O Pai e o Filho possuem corpos. Tanto um como o outro tem carne e osso. Isso suscita uma grande questão. No sermão que mencionamos, Smith fez a seguinte afirmação: Paulo diz que existem muitos deuses e muitos senhores. Sobre esta polêmica, os mormons argumentam que o Deus Pai da Bíblia é o Deus da terra. Existem numerosos deuses espalhados pelo universo, responsáveis por várias esferas. Muitas fontes do mormonismo deixam bem claro que esta é uma doutrina aceita pelos santos dos últimos dias, e este ponto fica mais claro na antropologia mórmon. O mormonismo afastou-se desde o início da ortodoxia cristã em seus ensinamentos sobre a doutrina de Deus. A igreja sempre ensinou e afirmou que Deus existe em si mesmo, independentemente da criação, e é um Deus único. O Shem hebraico até fala, ouve Israel e assim por diante e tal. E aí, contra o argumento de Smith, que o Deus triuno é um Deus estranho, a igreja ensina e que a Trindade, na verdade, é uma doutrina bíblica confirmada por Mateus 28, 19, Marcos 1, versículos 10 e 11, 2 Coríntios 13, versículo 14, e o credo atanasiano, no apêndice 1, declara claramente a doutrina da Trindade, e que a igreja universalmente tem sempre mantido. E aí, deixa eu ver aqui, o Smith explica que quando a Bíblia fala de um Deus no que concerne a nós. Entretanto, isso não quer dizer que não haja uma pluralidade de deuses por todo o universo. Além disso, o mormonismo ensina que cada um Deus, com D minúsculo, é gerado por outro, em sucessão. O Deus Pai é um Deus superior por causa de sua linha de progressão particular neste processo. Então, a gente tem algumas coisas aqui a respeito de Deus. Então, deixa eu pegar aqui um outro tema para a gente seguir. Então, deixa eu ver aqui. Salvação. A ressurreição de Cristo ocasiona a ressurreição de todos os homens. Esta é apenas uma outra maneira de dizer sobre a salvação geral mencionada acima. Todos os seres humanos ressuscitam da morte física ou temporal. Entretanto, apenas os que são obedientes às leis e ordenanças do Evangelho, regra 3, ressuscitarão para a vida espiritual. O mormonismo insiste, juntamente com o cristianismo, que a expiação de Cristo é necessária para a salvação. A ideia mórmon sobre a graça relaciona-se com a proposta de que Deus é amoroso e misericordioso e é pela graça que somos salvos. Entretanto, o mormonismo aparta-se do conceito de Paulo e dos cristãos sobre a graça somente, independente das obras. Todos que recebem a vida eterna e a salvação só o farão sob estas circunstâncias: crendo no Filho de Deus e obedecendo aos princípios que ele estabeleceu. Podemos imaginar qualquer outro meio ou plano de salvação? É impossível. Quando um homem ou mulher
diz ter sacrificado algo em benefício da salvação que pretende alcançar, eis que não fala a verdade, pois nada tem para dar, nem nada pode fazer, exceto cumprir o que dele é requerido. Que deve ser esse? O de aperfeiçoar aquilo que lhe foi confiado, provar-se digno diante de seu Pai e Deus, para que dentro, em breve, possa mostrar-se merecedor de receber coroas de glória, imortalidade e vida eterna. Embora tenham o mesmo interesse como um povo, lembrai-vos, entretanto, de que a salvação é um trabalho individual, cada um deve consegui-la por si mesmo. A salvação é um trabalho individual, só eu mesmo sou capaz de salvar-me. Quando a salvação me é apresentada, passo a aceitá-la ou rejeitá-la. E aí vem o comentário, né? Os cristãos protestantes evangélicos protestam veementemente contra a ideia de que as obras ou a lei tenham qualquer parte na salvação. Admitir isso é anular a graça de Deus e tornar a expiação de Cristo ineficaz. E aí deixa eu ver aqui, o plano de salvação na soteriologia mórmon é compreendido numa série de estágios. Todos os seres humanos tinham uma vida espiritual anterior às suas vindas à Terra, como filhos espirituais do Deus Pai. Eles passaram através do véu, entraram na vida terrena e ganharam um corpo físico, ainda que mortal. Durante a vida na Terra, eles provam que são dignos de ser salvos quando guardam os mandamentos e as ordenanças do Evangelho e da lei de Deus. No momento da morte, o Espírito aguarda a ressurreição geral. E aí a questão da expiação pelo sangue. Uma discussão sobre a soteriologia mórmon não pode omitir uma breve menção da doutrina da expiação pelo sangue, de uma perspectiva histórica. Em 1845, William Smith, irmão de Joseph Smith, testemunhou num tribunal que fora obrigado a sair de uma determinada região, porque temia por sua vida. Joseph Smith fazia fortes objeções ao fato de determinada pessoa ensinar uma doutrina de expiação por meio do sangue, de maneira que um homem deveria ser morto para salvar sua alma. Em Utah, a doutrina da expiação pelo sangue era ensinada regular e abertamente, e os sermões de um determinado religioso continham amplas referências a esta doutrina. Deixa eu ver aqui. E de acordo com os líderes mórmons do século XIX, numerosos pecados eram classificados como dignos de morte, incluíam assassinato, adultério, imoralidade, roubo e o uso do nome de Deus em vão, resistência ao Evangelho, casar-se com uma pessoa negra, quebrar uma aliança, né, e apostatar e mentir. Então, coisas desse tipo levaria a condenação à morte na maior naturalidade. Deixa eu ver aqui só para a gente fechar. Igreja. Conforme mencionamos acima, Joseph Smith acreditava que a igreja estava no estado de total corrupção em 1830. Ele foi separado por Moroni, um anjo, né, que ele teve a visão, por Moroni, para restaurar a pureza e a verdade através de uma extensa série de novas revelações incorporadas na literatura sagrada do mormonismo. Consequentemente, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é a verdadeira representante de Deus na Terra. Todas as outras são apóstatas e os que buscam a verdade devem sair do meio delas. O cristianismo não faz uma afirmação tão audaciosa. A verdadeira Igreja de Deus não está incorporada em uma organização ou denominação específica. A autêntica Igreja consiste da comunhão dos santos, dos que nasceram de novo através do batismo e que professam a fé em Jesus Cristo. Estes estão espalhados por todas as diferentes denominações cristãs do mundo. E aí, sacramento. O mormonismo ensina que o batismo é absolutamente necessário
para a salvação. E de acordo com o livro Doutrina e Convênios, e ensina o seguinte: na verdade vos digo, aqueles que não crerem nas nossas palavras e em meu nome não forem batizados na água para a remissão dos pecados, a fim de receberem o Espírito Santo, serão condenados e não virão ao reino de meu Pai, onde meu Pai e eu estamos. Isso aí é o livro Tratado e Convênio deles que diz isso. E somente o batismo por imersão é considerado legítimo. O de bebês é proibido porque o ritual deve ser precedido pelo arrependimento e crianças não cometem pecado. Deixa eu ver. As práticas com relação aos batismos variam. Por exemplo, batismo pelos mortos. Batismo pelos mortos. Essa doutrina peculiar aos mormons é descrita no livro Doutrinas e Convênios, necessária para a salvação das almas que morreram antes da ressurreição da verdadeira igreja, em 1830. O batismo pelos mortos, ou seja, aqueles antes de 1830. O batismo pelos mortos também é mencionado por Paulo em 1 Coríntios 15, 29. Porém, a maioria dos especialistas acredita que o apóstolo referia-se à prática peculiar e equivocada da igreja de Corinto. Curiosamente, a facção Igreja Reorganizada não pratica o batismo pelos mortos, outra razão pela qual os mormons de Salt Lake denunciam seus oponentes do Missouri como condenados e corruptos junto às demais igrejas falsas do mundo. O batismo em favor de uma pessoa que já morreu deve ser realizado no templo e ser testemunhado por no mínimo 3 pessoas, devido ao fato de que são feitos registros meticulosos de tais batismos, porque a igreja é compelida a guardá-los para o futuro. O mormonismo acumulou o mais completo registro genealógico do mundo. Uma pessoa que pesquisa sobre a história de sua família pode ser bem sucedida quando faz na biblioteca Mormon ou nas bibliotecas das alas, espalhadas pelo mundo. Tem a questão da ceia do Senhor, que é considerada um sacramento. Os mormons participam dessa celebração a partir dos 8 anos de idade, logo depois do batismo e nas festividades semanais subsequentes. A água é usada no lugar do vinho, com base numa revelação que Smith recebeu, a qual declarava que os elementos utilizados são irrelevantes. Assim como acontece com o batismo, as igrejas cristãs variam também com relação à prática da ceia. Entretanto, todas as tradicionais utilizam suco de uva ou vinho, que é o fruto da videira. Rituais do templo. Rituais detalhados cercam as várias práticas realizadas no templo mormon. O batismo pelos mortos contém uma cerimônia prescrita, assim como a confirmação pelos mortos, ordenação, purificação, casamento, a cerimônia do véu, etc. Os vários cerimoniais são chamados de investiduras. Um mormon que deseja entrar no templo precisa obter uma declaração de recomendação para o templo, assinada pelo presidente da ala. Várias regras governam o comportamento dos sacerdotes do templo e das pessoas que entram. Deve-se vestir roupas do templo, certos gestos simbólicos precisam ser feitos e rituais litúrgicos são citados. Os membros fazem juramentos de não trair os segredos do templo e várias reformas já foram introduzidas quando os mormons dissidentes afirmam que a investidura contém incoerência. Os juramentos, os quais diziam que a traição dos segredos mormons seria punida com a garganta cortada de orelha a orelha, a língua arrancada ou o peito cortado e aberto, foram modificados nos anos 90 e as descrições detalhadas das formas de punição foram removidas. Outras mudanças mais recentes incluem a isenção da mulher de fazer um juramento de obediência ao marido e a liberação de terem que cobrir o rosto
com um véu dentro do templo. Entretanto, são proibidas de servir nos sacerdócios. Os sacerdotes das outras religiões não são mais considerados agentes de Satanás, ou seja, algumas crenças deles mudaram. Então a gente tem, né, essa compreensão acerca dos mormons, né, e que a gente assim possa, né, fazer algumas considerações em relação às comunidades que se dizem cristãs e que se dizem fiéis aos ensinos de Jesus. Então é importante, né, a gente não tem como entrar em muito detalhe, mas deu para pelo menos perceber o suficiente, né? Então a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, embora tenha algumas afinidades com a tradição cristã e evangélica que a gente participa, como em algumas coisas dos adventistas, em algumas coisas dos testemunhas de Jeová, mas a gente percebe que algumas coisas são muito distantes e onde fica a dificuldade do evangélico conservador ver tanto no adventista, quanto no testemunho de Jeová, quanto no mormon, né, um irmão de fé. Tá certo? Então, minha gente, na parte, né, de apologética cristã, no que se refere à religião, a religiões, seitas, na ramificação do cristianismo, a gente falou sobre o catolicismo romano, testemunha de Jeová, adventista de sétimo dia e agora mormon. E aí a gente deve pegar umas 3 grandes religiões orientais para a próxima semana, para a gente terminar. Tá ok? Então valeu, minha gente. Uma boa semana para todo mundo.